Oi pessoal, tudo bem? Todos os dias acontecem milagres, acontecem coisas extraordinárias em nossa vida. Mas nem sempre nós temos essa capacidade de perceber o quanto de coisas maravilhosas que estão acontecendo a todo momento, devido muitas vezes a tantas correrias, a tantas situações, não é? E até por vezes nós nos limitamos em razão de cansaços, em razão de alguma situação que nos coloca a pensar, a refletir, a talvez até a compreender que existem momentos que não têm solução. E na verdade, se a gente fosse pensar, realmente as coisas, se existem coisas que não têm solução, então por que se preocupar tanto? E por outro lado, se elas têm solução, melhor ainda. Então, não precisamos ficar assim, totalmente com esse sentimento, às vezes, de ansiedade, com essa preocupação exacerbada. Contudo, a gente observa que pode ser que existem situações que pareçam impossíveis, mas será que esse impossível realmente é um fato? Ou será que esse impossível é somente uma opinião? Tudo o que nós fazemos com perseverança, nós vamos alcançar coisas e algumas realizações que pensávamos antes serem impossíveis. Max Weber também nos diz que se o homem não tivesse tentado por inúmeras vezes o que era impossível, ele nunca teria alcançado o que era possível. Ainda assim, a gente observa que essa persistência, com certeza, ela é o caminho do êxito. Essa vontade, essa determinação, esse esforço nos leva a um poder incomparável, a um poder, podemos dizer, sobrenatural. Uma casinha lá na área rural, uma escola rural. Havia então um menino, um garoto, que todos os dias ele chegava mais cedo, porque ele ia então ligar o fogão, que era aquele fogão bojudo, antigo, um fogão a carvão, e o objetivo era acender esse fogão para que o ambiente escolar, aquele ambiente da sala, ficasse aquecido, devido àquele local ser bastante frio naquela área rural. E assim, quando os outros alunos chegassem, com certeza tudo já estaria preparado. Ocorre que um dia, quando os professores e os alunos chegaram, encontraram aquele ambiente em chamas. Imediatamente procuraram pelo garoto e verificaram que ele estava lá ao chão e estava inconsciente e realmente já estaria queimado pelas chamas. Mas ele foi levado imediatamente ao hospital. Posteriormente, quando a mãe desse garoto chegou até o hospital, percebeu ele lá na maca e o médico chegou para a mãe e começou a falar. O garoto já estava ali naquela situação semi-consciente, mas estava numa situação deplorável. O médico falou para a mãe então que ela perdesse já naquele momento as esperanças, porque possivelmente ele não iria sobreviver. E aquele garoto, ele ouviu tudo isso, mas ele voltou a si e disse que ele não iria morrer. Que ele, ali então, mesmo naquele sofrimento, naquela situação, ele iria viver, ele ia buscar o máximo de suas forças para que ele pudesse sobreviver. Passaram-se alguns dias e, para surpresa daquele médico, aquela criança, ela sobreviveu. Por outro lado, ele chamou a mãe novamente e falou para ela: olha, mais uma vez quero dizer para a senhora que, graças a Deus, ele sobreviveu, mas
não sei se isso será realmente, de fato, tão bom assim, porque toda a sua parte inferior, os membros inferiores, ficaram totalmente inertes e ele então ficará inválido por toda a vida. O menino mais uma vez ouviu aquilo e ele decidiu que ele voltaria a andar, que ele não permaneceria inválido. Passaram mais alguns dias, ele teve alta, foi para casa e aquela mãe todos os dias fazia massagens nas pernas, nos membros inferiores, que estavam bastante debilitados, as pernas bastante finas por causa de toda aquela situação que ele tinha vivenciado. Contudo, esse garoto ainda permaneceu firme naquela vontade, naquela determinação, naquele esforço. E um dia a mãe então o colocou, que ele já permanecia então na cadeira de rodas, o colocou ao quintal e ele ficou lá pensando, mas em dado momento ele se jogou ao chão e começou a se arrastar, mesmo não conseguindo ali mexer com nenhum dos seus membros inferiores. Ele começou com a força dos braços se arrastar até a cerca, até uma cerca de madeira que limitava aquele terreno. E ele, com toda a força, foi se levantando vagarosamente até conseguir ficar em pé. Ele então começou ali, passo a passo, se arrastando por cada uma daquelas tábuas daquela cerca. E isso se repetiu dias e dias foram se repetindo. Isso demonstra, o quanto esse garoto estava ali mais do que nunca determinado. Porque, na verdade, quando nós desenvolvemos essa força, com certeza todo o universo conspira a favor. E, para nossa surpresa, o que ocorreu? Ele todos os dias continuava ali se arrastando pelo quintal, que de tanto ele se arrastar, foi criado, foi feito até um caminho pela grama durante ali, aquele percorrer que ele se arrastava e ao redor de todo o quintal, pois todos os dias ele se arrastava até a cerca e a partir daí ele ia passo a passo, ele ia se arrastando até que então ele começou a andar. Ele começou a andar e como algo incrível, como realmente algo sobrenatural, ele conseguiu se pôr de pé, conseguiu andar. E mais, alguns dias depois ele passou a caminhar para a escola, daí a pouco ele passou a ir até correndo para a escola. Já então, passado algum tempo, ele entrou para a universidade. Na universidade passou a fazer parte do time de corrida. E é algo assim que é para a gente realmente se admirar. Posteriormente, ele começou a participar de corridas. Na verdade, o nome desse garoto é Glenn Cunningham. Ele participou então de um local de arena nos Estados Unidos, onde aconteciam várias competições esportivas, que é conhecido como The Garden. E a partir daí, essa, como eu estou dizendo a vocês, é uma história real. O que ocorreu? Ele passou a ser o homem mais rápido em corridas de 1 milha nos Estados Unidos nessa época. O que nós aprendemos com essa história é que nós temos que realmente nos determinar, temos que nos esforçar independentemente de qualquer situação que chegue para nós, que queira fazer a gente desistir. Na verdade, quando a gente desiste perante alguns diagnósticos incrédulos, realmente a gente deixa de atingir os objetivos, tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, desenvolver ou de ser. E é interessante que, a partir daí, eu digo a vocês, nunca desista do que você quer, nunca desista dos seus objetivos, vá em frente com fé, com perseverança, com determinação, que com certeza você vai chegar lá, com certeza você vai conseguir fazer, você vai então atingir através desse esforço, dessa força sobrenatural, com fé em Deus, vai vencer e realmente será uma prova viva desse esforço.
No mais, desejo a vocês um excelente dia, uma excelente semana e até a próxima, se Deus quiser.